Muito bem, o irmão Gilberto pediu para a gente fazer esta pequena gravação, lembrando desta grande e maravilhosa obra de Deus aqui em São Paulo. Pois bem, em 1975, nós chegamos aqui em São Paulo, eu, minha família, e encontramos ali na rua São Joaquim, número 540, no bairro da Liberdade, o pastor Dércio da Rosa Viana, um grupozinho de uns 30 irmãos, começando esse trabalho ali na rua São Joaquim, aqui na Grande São Paulo. E ali nós incorporamos aquele grupo de uma forma tão incorporada, se pudéssemos dizer assim, de alma mesmo, e orando das madrugadas, jejuando. Havia tempo que a gente jejuava até 2 vezes por semana, para ver Deus trabalhar em nossos corações individualmente. Eu era um garoto de 14 anos de idade, e unimos com aqueles jovens e começamos cultos nas praças, pregando. O pastor Dércio, aquele esforço que ele tinha no trabalho, e nós juntamos com esse povo e trabalhando. Chegou um ponto que o aluguel ficou um pouco caro, nós tivemos que mudar cá para a rua Ipanema. Rua Ipanema fica aos fundos da fábrica Alpargatas, aqui no Belém, no Brás, no Brás. Dali nós fomos para a Rua Jolie, ali no Brás, Rua Jolie. Da Rua Jolie a obra começou a crescer, nós fomos para a Rua Saião Lobato, ali no primeiro andar, pertinho do Largo da Concórdia, e ali a obra começou a crescer, mas foi quando Deus recolheu o pastor Dércio da Rosa Viana em dezembro de 1977. Pastor Dércio da Rosa Viana vinha de um encontro de pastores ali de Goiânia em dezembro, dia 4 de dezembro, e aquela enchente no rio Tamanduateí, e ele morava em Santo André. Eu estava na igreja ali, guardando, vigiando a igreja, e eu pedi: pastor, dorme aqui, amanhã cedo o senhor vai. Ele disse: não, estou cansado, mas eu quero chegar em casa. Ele foi, pegou o carro, ele, sua esposa, seus 3 filhos, e foi, mas a enchente era tão grande que ele não deu conta, o carro rodou e caiu no rio Tamanduateí. E o certo é que o pastor Dércio Rosa Viana, sua esposa, irmã Elizabeth, e seus 3 filhos morreram afogados dentro do rio Tamanduateí em dezembro de 1977. Foi um choque muito grande para a igreja. Já era uma igreja de uns 60 membros por aí, congregávamos ali na Saião Lobato, pertinho do Largo da Concórdia, no Brás. Dali, logo o pastor Joaquim veio para fazer o funeral do pastor Dércio, e o meu coração foi tão assim sincero em dizer: Deus, usa o pastor Joaquim para que esta obra não pare. E o certo é que Deus, através do pastor Joaquim, naquela culto fúnebre, naquelas reuniões, e o pastor Joaquim, depois do culto, depois daquelas reuniões, ele voltou outras vezes, e o certo é que Deus dirigiu ele para colocar o pastor Adil de Souza Sena para continuar esse ministério. Oh, meu coração vibrou. Eu não conhecia o pastor Adil, mas meu coração vibrou por saber que foi indicação do homem de Deus, pastor Joaquim Gonçalves Silva. E eu me coloquei do lado do pastor Adil com toda a minha alma, com todo o meu coração. E o certo é que a obra cresceu de uma forma tremenda, maravilhosa. Estava em 60 por hora, diríamos assim, foi para 200 por hora. Não coube, a rua Saião Lobato, o salão não coube, tivemos que vir para a Rua da Figueira, um salão bem maior, e a coisa encheu, e a obra cresceu de uma forma maravilhosa, e a Rua da Figueira também não cabia o povão. Logo ele teve que arrumar um salão maior. Foi quando veio aqui para esta antiga igreja,
E Deus sempre abençoando. Este homem sério, este homem puro, este homem com boas intenções, chamado Adil de Souza Sena, o qual eu admiro muito, eu tenho grande admiração por este homem, pastor Adil de Souza Sena, levando esse trabalho com tanta firmeza, tanto equilíbrio, e hoje nós temos essa multidão maravilhosa de irmãos aqui no Belenzinho, e agora inaugurando esse prédio próprio, igreja própria, com salão construído ao gosto da igreja e do pastor, e com estas hospedagens, essas repartições, esses espaços maravilhosos aqui, eu fico feliz de ver o pastor Adil realizado com toda a igreja agora aqui no Belenzinho, com esse prédio tão maravilhoso, tão espaçoso. Parabéns, pastor Adil, parabéns, Igreja de São Paulo. Vocês merecem mais do que isso, viu? Esse foi o presente que Deus te deu aqui. Lá no céu vai ser muito maior. Abraço, parabéns, parabéns, nosso abraço em nome de Jesus. Qual foi o momento mais marcante daqueles primeiros passos na São Joaquim ou na Rua Jolie que o senhor tem mais saudade? Foi a oração. Ali foi tempo, o senhor lembra? Nós, antes do culto, a igreja orava e buscava com lágrimas. A mocidade não era forçada, era uma coisa que vinha no espírito da gente. Eu acho que ali nós estávamos plantando aquela sementinha para hoje ter essa multidão aqui. Foi sementinha semeada com lágrimas ali na São Joaquim, na Rua Jolie, na Bernardo, na Saião Lobato, mesmo na Rua da Figueira. Tínhamos uma mocidade coesa, mas mocidade de joelho mesmo, de lágrimas. Eu lembro, o irmão Gilberto, o irmão Wilson, nós éramos um grupo de jovens, José Ferreira, o irmão Ilcinho, o irmão Raimundo Maia, não é? Tivemos aquele tempo de pureza, de unidade mesmo. Aquilo marcou minha alma, razão pela qual estou até aqui hoje. Eu creio que foi aquela plantinha que Deus plantou em nós lá, oração, unidade, amor divino. Hoje nós estamos unidos porque fomos unidos lá. Isso me marcou. O senhor acha que a mensagem hoje está mais fortalecida do que naquela época? Muito mais. Ela foi um bebezinho dando seus primeiros passos, cresceu, se tornou um adolescente, um jovem. Hoje já somos um homem maduro, que damos conta de saber o que fazer e como fazer melhor do que sabíamos lá. Deus trabalhando, a sementinha germinando, crescendo. Hoje já somos árvores frutíferas, não é? Naquela época nós éramos jovens, tínhamos aquelas lutas, aquela sementinha. Hoje os jovens estão vivendo numa era completamente diferente, né? Difícil também, né? Que diferença o senhor vê entre os jovens daquela época, pastor Adalto, e os jovens de hoje, na mensagem, nessa batalha que também estão travando? Eu admiro muito os jovens de hoje, porque naquele tempo a tecnologia era muito menor, quer dizer, a tentação, o pecado era muito menor. Nós vencemos, mas os jovens de hoje, a tentação, por causa do avanço da tecnologia, muito pior, uma era mais maligna ainda, e nossos jovens poderem estar de pé, eu admiro demais. Eu dou parabéns para os jovens de hoje. Última pergunta, pastor Adalto. O seu hino, o senhor uma das maiores vozes inspiradoras aqui, a exemplo da sua família inteira, pastor Valtair, a irmã Eunice, são vozes que, ao cantar hinos, levam a gente para o outro lado do rio, até de tão emocionante. Qual é o hino que mais emociona o senhor? O seu hino preferido? Eu gosto de tantos, principalmente aquele. Eu tenho um lar do outro lado. Lindo, lindo, eu gosto. Quando eu canto esse hino, minhas lágrimas não contêm, elas descem. Saber que depois de um longo combate, há um lar me esperando do lado de lá. Amém. Obrigado, pastor Adalto.
Música